Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Gisele. Oi, Só boa para noite. te avisar que você já está no ar, tá? Ah, Boa legal. palestra. Tá chegando aí minha tela para vocês? Tá sim. Ah, beleza, então. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gisele Truz, eu sou advogada especialista em Direito Digital. Tenho um escritório próprio há 10 anos. Estou aqui em São Paulo, no momento, né, fisicamente. E quero agradecer aí todo o pessoal da Latinoware por esse convite. Eu já tive a oportunidade de participar da Latino, acho que umas 2 ou 3 vezes em outras ocasiões. Foi muito bacana, muito legal. E eu fico muito feliz de vocês terem conseguido fazer esse evento agora online, né? Em menos de um mês, colocaram esse evento no ar. Bom, o que eu preparei aqui para falar para vocês é um pouquinho sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente já sabe do que se trata, tem pessoas já estudando por conta, mas também tem muita gente que não faz ideia do que é essa tal de LGPD. Então, já que a gente tem aí muitas pessoas que trabalham com tecnologia, com desenvolvimento de software, com software livre, eu achei que era uma boa hora para a gente tratar um pouquinho dessa lei, trazer uma visão super resumida para você, né? Eu não pretendo extrapolar o conceito todo da lei aqui, que é bem complicado, a gente precisa de meses aí para estudar isso, mas dá uma clareada nas ideias de vocês sobre esse assunto, tá? Eu montei um material bem enxuto, e aí eu peço para vocês irem mandando as perguntas aí para o Gabriel, acho que ele vai depois fazer um filtro aí do que vocês encaminharem, e aí no final da minha palestra a gente abre para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Opa, vamos lá. Nessas horas a tecnologia não colabora muito, né? Peraí. Bom, montei aqui esse roteiro para a gente se orientar no que eu vou falar. Os principais objetivos aqui, né, dessa palestra, alguns dos custos e prejuízos da não adequação à LGPD, o que não estar de acordo com a LGPD pode acarretar para as empresas. O histórico legislativo, e aí a gente está falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, então significa dizer que a gente não tinha nada sobre proteção de dados, a gente não tinha nada sobre privacidade antes disso. Calma, vou situar vocês dentro dessa história toda. Alguns conceitos básicos que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre LGPD, algumas questões super importantes sobre dados pessoais, o que é dado pessoal sensível, o que é dado pessoal comum e por aí vai. Alguns dos principais impactos que eu entendo que são relacionados para a área de vocês, que atuam na tecnologia, as principais obrigações que a LGPD traz para as empresas, alguns pontos super importantes aí que a gente tem que destacar e, ao final de contas, qual que é o prazo para adequação. A LGPD já entrou em vigor no dia 18 de setembro desse ano, mas a gente tem um período aí em que as multas, as sanções não entraram em vigor ainda. Vou explicar isso para vocês lá na frente. Então vamos lá, o meu objetivo aqui é apresentar um pouquinho da LGPD para vocês e as principais implicações que essa lei traz para as empresas, tá? Os principais custos da LGPD aí para quem não se adequar à lei são multas super altas, que vão aí desde 2% do faturamento do grupo econômico no Brasil até 50 milhões de reais por fato. Ou seja, se uma empresa ou um órgão público for autuado por violação à LGPD, ele pode ser multado em até 50 milhões por aquela ocorrência. Se isso se repetir, ele pode também sofrer a mesma multa nesse valor novamente. Então, dependendo aí do tamanho da empresa, do grupo econômico, uma multa dessa pode acabar com a empresa, né? Agora, um pouquinho do histórico legislativo. O que a gente tinha antes da LGPD? A gente tinha alguma coisa sobre privacidade, sobre tratamento de dados, né? Como é que era a nossa legislação antes? Sim, a gente já tinha alguns ordenamentos jurídicos que falavam de privacidade, falavam de dados sigilosos. Um exemplo é o Marco Civil da Internet, tá? Que ele entrou em vigor em 2014 e ele veio com uma pegada muito forte de proteção de dados, de privacidade, ele fala em sigilo, fala de dados pessoais, fala de dados de conexão.
Então, o Marco Civil já trouxe para a gente alguns princípios super importantes relacionados à privacidade do usuário da internet, tá? E aí o Marco Civil tem um grande aspecto, né, que ele criou uma obrigatoriedade super importante para as empresas e para os órgãos públicos, que é manter os registros de conexão dos usuários. Então, toda e qualquer empresa ou órgão público, qualquer estabelecimento que forneça conexão à internet, que disponibilize acesso à internet para alguém, é obrigado a armazenar os registros de conexão desses usuários. E aí se diferencia o prazo de armazenamento desses registros, né, que são o IP, a data, a hora, o fuso horário dessa conexão. Para os provedores de conexão, que são todos aqueles que provêm o acesso à internet, eles são obrigados pelo Marco Civil a armazenarem esses dados de conexão por 1 ano. E para todos os provedores de serviços de aplicações, então, tudo aquilo que não é conexão é uma aplicação. Então, um site, uma rede social, enfim, é um servidor, é um serviço de aplicação. Eles têm que armazenar esses registros por 6 meses. Isso gerou uma série de responsabilidade para as empresas, causou um impacto muito grande em 2014, porque as empresas se viram obrigadas a manter um cadastro de usuários, a fazer guarda e armazenamento desses logs, a rever contratos. Então, isso já gerou um impacto muito grande no cenário aí das empresas em geral no nosso país. Começaram a ser obrigadas a armazenar logs de conexão e dados cadastrais e só podem fornecer essas informações mediante um processo judicial. Então, isso já causou muito na época, né? A gente tinha também, antes da LGPD, uma série de normas, né, de leis infraconstitucionais, né, que estão abaixo da Constituição, que falavam também de privacidade, falavam de proteção de dados, mas dentro do seu nicho. Então, além do Marco Civil da Internet, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que já fala de proteção de dados do consumidor, né? Fala da privacidade do consumidor. A nossa Constituição Federal também fala de privacidade, fala de proteção. Então, a gente já tem vários nortes na nossa legislação que tratam disso, não de maneira específica, como a LGPD, mas a gente já tem uma base muito forte. E aí, dentro do nosso ordenamento legislativo, a gente tinha, até então, cerca de 36 a 40 normas esparsas que falavam de privacidade e de tratamento de dados dentro do seu nicho de mercado. Então, o setor financeiro tem as normas do Bacen, o setor de publicidade tem diretrizes do CONAR, tem a parte de seguros, tem de saúde, tem de educação, enfim, ficavam esses ordenamentos, esses regulamentos aí pairando no ar, cada um definia o que era importante na sua área, mas a gente não tinha nada padronizado. E aí veio a LGPD, que foi para uniformizar todas essas questões aí em relação ao tratamento de dados pessoais e a privacidade do indivíduo. E aí, então, depois da LGPD, como é que ficou o cenário no mundo? Eu gosto de mostrar esses mapas em aulas e palestras, porque a gente consegue entender que falar de proteção de dados e falar de privacidade não é moda agora no Brasil. Isso já vem de longa data. Vários outros países já têm leis específicas sobre privacidade definidas há muito tempo atrás. Então, esse mapa aqui traz para vocês os países em relação a leis específicas sobre proteção de dados e privacidade. É uma foto do cenário mundial em 2018, que foi quando a LGPD foi sancionada. Então, tudo que está em azul aí no mapa são países que possuem uma lei específica sobre proteção de dados e privacidade. O que está em vermelho são países que têm algum projeto de lei, alguma iniciativa ainda, não foi publicado. E aqueles que estão em branco são países que não têm nenhuma legislação a respeito unificada, tá? Aí, essa altura do campeonato, vocês devem estar olhando ali para os Estados Unidos e pensando, caramba, não tem? Então, os Estados Unidos têm um sistema legislativo diferente, né? Os estados ali, as províncias, têm autonomia legislativa. Então, há lugares que possuem uma lei específica sobre privacidade e há outros lugares que não. Mas os Estados Unidos não têm uma lei única, né, uniformizada, padronizada como a gente, como tantos outros países, tá? E assim, então, em 2018,
a LGPD foi publicada, foi sancionada e teve esse período de 2018 até agora, que a gente chama de vacância, que é um período para as pessoas se adequarem, as empresas, os órgãos públicos, para ficar todo mundo sabendo e se adaptar à legislação. Porque, obviamente, ninguém fez isso, né? Ainda mais em 2020, né? E aí a lei foi publicada, mas ela só entrou em vigor agora, em setembro desse ano, depois de uma baita novela de vai e volta, que a gente até estava desacreditando que a lei ia entrar em vigor esse ano. E aí eu entendo que a LGPD tem uma dupla função, que seria a seguinte: primeiro, proteger direitos e liberdades fundamentais, claro, ela coloca o cidadão, o titular do dado pessoal, no centro do ordenamento jurídico. Agora ele tem as rédeas da privacidade e da proteção de dados na sua mão. A gente sempre teve esse direito antes, mas ele era muito esparso. Agora não, o indivíduo ele tem todo o direito de exercer várias questões relacionadas aí a como tratar os seus próprios dados pessoais. Então ele tem o direito de solicitar a exclusão do dado, retificação, o apagamento total de uma informação e por aí vai. Então esse é o primeiro ponto da LGPD, é uma proteção muito forte dos direitos do indivíduo em relação à privacidade. E o outro lado seria o fomento ao desenvolvimento econômico e tecnológico. E aí muita gente me pergunta por quê? Se é uma lei que vai criar tantas coisas assim para as empresas, isso não acabaria impactando o desenvolvimento, né? Eu vejo pelo contrário, justamente não vejo dessa forma, pelo seguinte: à medida em que a LGPD força a gente a pensar em novas formas de se obter um consentimento do titular do dado pessoal, em como desenvolver soluções, produtos e serviços pensando na privacidade do indivíduo, isso força a gente a buscar uma inovação, que leva a uma inovação tecnológica. E uma outra questão: o Brasil, ao ter essa lei, né, publicada e sancionada, a gente agora está em par de igualdade com os países europeus. O Brasil, então, a partir da publicação da LGPD, a partir do momento em que a LGPD entrou em vigor, melhor dizendo, o Brasil pôde começar a transacionar dados pessoais com os países europeus. Isso porque o GDPR, que é o Regulamento Europeu para a Privacidade, ele proíbe que os países da Comunidade Europeia façam transações comerciais ou transferências internacionais de dados com outros países que não provem uma lei específica sobre privacidade e proteção de dados. E aí, até então, o Brasil não tinha a LGPD ainda em vigor. Isso significava dizer que o nosso país ficava impactado, né, no desenvolvimento comercial, na balança comercial, questões financeiras com a Europa. A gente ficou impedido de comercializar com a Europa e de fazer transferências internacionais de dados com os países europeus. Fazendo um parênteses aí, falando de pandemia, isso impactou diretamente em questões da prevenção e da reação do Brasil à pandemia de Covid-19, porque bem no começo da pandemia, enquanto a Espanha, Portugal e vários países lá da Europa tinham já algumas estatísticas sobre o tratamento dessa pandemia e podiam compartilhar isso com outros países, esse compartilhamento de dados, essas estatísticas, né, referente a dados pessoais de pacientes que sobreviveram ao Covid, não podia ser compartilhado com o nosso país, porque a gente não tinha LGPD em vigor. Um outro caso também muito importante para a gente exemplificar aqui é que o nosso país começou a repassar os dados pessoais dos indivíduos que estavam usando aplicativos de monitoramento do Covid-19 para órgãos públicos, e a gente não sabia como que era feito esse repasse. Então, isso deu muito questionamento, e a gente teve aí um bom tempo que não sabemos o que foi feito com os nossos dados, tá? Então, a LGPD entrou em vigor agora em 2020, ela foi publicada em 2018, e ela coloca o indivíduo, o ser humano, como protagonista de toda e qualquer relação jurídica que envolve tratamento de dados pessoais. A LGPD tem uma característica muito forte que a gente chama de autodeterminação informativa, que é devolver para o indivíduo todos os direitos que ele tem em relação ao tratamento dos seus próprios dados. Ele tem o direito de escolher agora como ele quer que tratem os seus dados pessoais. E qual que é o objetivo da LGPD?
Então, é regular o tratamento de dados pessoais, né, garantir esses direitos para o indivíduo e colocar esse indivíduo como protagonista de qualquer relação que envolva tratamento de dados. E o que a LGPD regula? Obviamente, proteção de dados pessoais. Eu estou protegendo informações de pessoas físicas, pessoa natural, como a LGPD fala, e não de dados referentes a empresas, a CNPJ de empresas, mas sim a pessoas físicas. E aí, para quem que a LGPD se aplica? Será que a minha empresa se aplica a LGPD? Ah, eu sou uma pessoa física que eu presto serviço como autônomo, eu não tenho empresa, mas dentro do seu trabalho, você trata dados pessoais? Você tem uma ficha de clientes? Você tem um banco de dados de clientes, por exemplo? Se você tem esse tipo de informação, então você faz tratamento de dados pessoais. Então, a LGPD se aplica para você também. E aí, então, a gente diz que a LGPD ela é extremamente transversal. Ela se aplica para praticamente todo mundo. Se aplica para empresas privadas, para órgãos públicos, para negócios que vivem no meio online, que tem um tratamento de dados feito online, mas também para negócios que são totalmente offline. Então, aquele senhor que tem um botequinho na esquina, lá no interior de Minas, que ele não tem nem sequer uma caixa registradora automatizada, é tudo na caderneta, e ele tem lá a cadernetinha do fiado dele ali, com os nomes dos indivíduos, o endereço, o telefone, isso é um tratamento de dado pessoal. A LGPD vai se aplicar para ele também, tá? E aí, a LGPD fala, né, que a legislação vai se aplicar para toda e qualquer operação que envolva tratamento de dados pessoais, seja esse indivíduo que está tratando dado pessoal, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Independentemente do meio, esse tratamento de dados, então, pode ser online ou pode ser offline, pode ser em papéis, em cadernos, né? Do país, da sede da empresa, a empresa pode estar no Brasil, pode estar lá fora, ou do país onde estejam localizados esses dados. E para vocês entenderem, eu coloquei alguns exemplos. Então, se eu tiver uma operação de tratamento de dados realizada no Brasil, os meus servidores estão alocados aqui no Brasil, eu aplico a LGPD. Ah, eu tenho uma empresa que ela é estrangeira, está lá na França, mas é um aplicativo que visa indivíduos que estão aqui no Brasil. Os meus clientes, né, os meus usuários do meu app estão aqui no Brasil, então aplico a LGPD também. Ou então, tem uma situação em que eu trato dados pessoais, né, que são objeto desse tratamento, eles são coletados no território nacional. Minha empresa está lá na França, o meu usuário é argentino, que está utilizando o meu aplicativo é argentino, mas ele está passando pelo Brasil no momento da coleta desse dado. Então, aplico o LGPD também. Então, vejam que é muito difícil a gente conseguir sair fora do tratamento da LGPD. E aí a gente tem, no artigo 7º da LGPD, um trecho super importante dessa lei, que é onde a gente vai fundamentar toda a operação de tratamento de dados pessoais. Aí onde a gente chama de bases legais da LGPD, a gente também pode substituir esse bases legais por fundamentações legais. São 10 fundamentações legais, 10 motivações que a gente tem que conseguir enquadrar o nosso tratamento de dados em pelo menos uma dessas motivações para que esse tratamento de dados seja válido. Se eu não conseguir enquadrar o meu tratamento de dados em uma dessas bases legais, muito provavelmente terei problemas, tá? Esse tratamento de dados pode ser invalidado, pode ser questionado. Então, dessas 10 bases legais, a primeira e a mais falada é o consentimento. Então, é uma base legal onde a gente precisa da autorização do indivíduo. E a gente vai precisar disso para quê? Para tratar dados pessoais sensíveis, né? Dados de saúde é um bom exemplo. A outra base legal, que é muito falada também, é cumprimento de obrigação legal. Então, eu tenho que cumprir uma lei específica, eu tenho que cumprir uma legislação trabalhista, eu tenho que cumprir uma legislação fiscal, e por isso eu vou emitir notas fiscais, né? E preciso armazenar esses dados fiscais aqui na minha empresa por 5 anos. Aí o titular do dado pessoal, né, o indivíduo que comprou o produto da minha empresa, ele às vezes vai requerer que eu exclua a conta dele ali, da minha base. Mas eu preciso armazenar aquele dado por 5 anos, por questões fiscais, tá? Então, você pode se negar a
cumprir aquilo que o titular do dado está te solicitando, se você tiver que cumprir uma obrigação legal. É um bom exemplo, tá? Execução de política pública, isso autoriza o Estado a tratar os nossos dados para executar algumas políticas de segurança pública, saúde ou educação. Uma outra base legal que é muito falada para as empresas privadas, é muito usada, é a execução de contrato. Eu tenho um contrato com o meu fornecedor e para eu executar esse contrato, eu preciso tratar aqueles dados pessoais. Se eu não conseguir tratar aqueles dados, eu não vou conseguir executar esse contrato, praticar aquilo que está previsto nesse contrato, tá? Exercício regular de direito, quando a gente fala em direito do controlador, que é um agente de tratamento, né? É a empresa, a organização que detém os dados pessoais dos indivíduos e que vai fazer todo esse tratamento de dado ou vai delegar esse tratamento para alguém, né? Então, eles precisam executar algum direito regular dele ali, ele pode se justificar nessa base. Proteção da vida e tutela da saúde são bem específicas. Essas duas bases legais, eu posso muitas vezes me fundamentar nessas bases e tratar o dado pessoal do indivíduo sem o consentimento dele, mas somente para ocasiões muito específicas. Por exemplo, se o indivíduo está sendo internado no hospital e ele está inconsciente, então eu preciso fazer o cadastro dessa pessoa na entrada desse hospital, pegar toda a informação dela ali. Mas ele não tem como dar o consentimento dele porque ele está inconsciente. Então, é uma exceção, tá? Para o tratamento de dados pessoais sensíveis, é essa base legal da tutela da saúde. A base legal da atividade acadêmica, essa número 8, quando a gente vai usar dados pessoais para fins de pesquisa. Então, para fins estatísticos, fins de pesquisa, eu não preciso ter o consentimento dos indivíduos, desde que esses dados sejam anonimizados, tá? Proteção do crédito, não é necessário ter também o consentimento do indivíduo, se esse tratamento de dados pessoais for exclusivamente para proteção do crédito. E aí vocês devem estar se perguntando, né, a questão do Serasa, acho que há 1, 2 semanas atrás, saiu aí na mídia, a questão do Serasa que estava revendendo as bases de dados pessoais que eles tinham, né, dos nossos dados pessoais ali, para outras empresas. É um dos serviços que o Serasa presta, é essa venda de dados pessoais. E aí a gente se pergunta, o Serasa pode fazer isso? Em tese, não, porque os nossos dados estão ali na base do Serasa somente para fins de proteção ao crédito. A gente autoriza essa consulta para o indivíduo verificar se a gente é bom ou mau pagador. Quando você vai fazer um financiamento, né, a empresa que vai fazer esse financiamento, ela vai fazer essa verificação lá na base do Serasa. Para essa verificação, a gente deu autorização, mas a gente não deu autorização específica para o compartilhamento dos nossos dados com terceiros. Tá? E aí, nesse caso, o Serasa estava vendendo os nossos dados. Tá? O legítimo interesse, a última base legal, ela é uma fundamentação que eu não gosto de ficar usando a todo momento, porque nem sempre ela se aplica. Porque esse legítimo interesse é do controlador dos dados pessoais, é de quem detém toda essa massa de dados e vai determinar qual é o tipo de tratamento que vai ser feito. E aí, o legítimo interesse do controlador dos dados tem que estar alinhado com a expectativa do titular desse dado, com a finalidade daquela relação. Um exemplo, se você usa um aplicativo do tipo do Waze ou do Google Maps para poder achar a melhor rota para você ir no trânsito, e aí o Waze começa a te pedir o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o seu tipo sanguíneo, e você se estranha, né? Para que ele precisa disso para me oferecer a melhor rota? É suficiente o número do meu telefone e a minha geolocalização, um e-mail para fazer uma validação desse cadastro. Nada mais que isso, né? Então a gente começa a se questionar se aqueles dados que estão sendo solicitados não estão extrapolando, estão indo além da finalidade. E essa questão da finalidade é muito importante quando a gente fala de tratamento de dados pessoais. Os dados solicitados têm que ser mínimos, é onde a gente fala do princípio da coleta mínima de dados. Então, eu tenho que solicitar o mínimo de dados que eu preciso para aquela relação que eu estou tendo ali com o indivíduo. E esse tratamento de dados tem que estar alinhado à expectativa que essa pessoa
está tendo nesse contato. Então, se eu tenho meu cadastro ali no Waze, o que eu quero saber é a melhor rota para eu chegar mais rápido, né, em segurança. Eu não preciso de muito mais que isso. Então, a expectativa do usuário é uma, e o fornecimento dos dados deles tem que estar alinhado com essa expectativa. E a gente entra aqui no conceito de dado pessoal. A LGPD fala que dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, né, a pessoa física, identificada. Então, eu sei dizer que aquele indivíduo, né, é o João da Silva, ou identificável. Eu não sei que aquele indivíduo é o João da Silva, mas com as informações que eu tenho dela, ele pode ser o João da Silva. Então, é um indivíduo que está vestido com uma calça jeans, uma blusa amarela, tem óculos, está com uma bolsa transversal passada no corpo, tem um sapato verde e por aí vai. Eu consigo ter elementos suficientes que possibilitam a identificação. Então, isso é um indivíduo identificável. E aí a gente associa isso números de identificadores, que a gente chama também de dados geolocacionais. Então, um IP, um dado de GPS da geolocalização, pode ser um dado pessoal, se isso estiver atrelado a outras informações. Um dado de geolocalização ou um número de IP não é o suficiente para identificar alguém. Não é um dado pessoal sensível, tá? Mas se isso estiver vinculado a outras informações, então essa pessoa, aí sim, ela pode ser identificável. Então, aí sim, esse dado pode ser considerado um dado pessoal, tá? Então, como um exemplo de dado pessoal comum, nome, o e-mail, o endereço, o RG, CPF, são dados pessoais comuns. E aí a gente vai entrando numa camada mais sensível de informação. E a gente tem os dados pessoais sensíveis, que além deles identificarem a pessoa, eles vão dizer muito mais a respeito sobre ela, né? Então, eles vão dizer sobre estilo de vida, origem racial ou étnica, convicção religiosa ou política, filosófica, questões de saúde, prontuário médico é um dado sensível, orientação sexual, vida sexual, dados genéticos, dado biométrico, a foto, o fingerprint, né, a leitura da retina, aquelas fotos que a gente tira em portaria de prédio, aquilo lá é uma biometria, é um dado pessoal sensível, né, ao nosso rosto que está ali. Então, para coleta de dado pessoal sensível, eu preciso de consentimento, eu preciso da autorização do indivíduo. E aí, a LGPD também fala em dados anonimizados, que são dados que já não podem mais identificar um indivíduo. Então, se eu tiver uma tabela de dados com nome, endereço, telefone, pessoas que votaram num bairro X, um exemplo, eu consigo extrair algumas informações que podem me identificar essas pessoas. E aí, então, se eu tirar um nome dessa tabela, né, a coluna de nomes, a coluna de CPF, eu posso tornar agora essas pessoas anonimizadas. Então, eu sei que eu tenho uma massa de eleitores naquele bairro que votou no candidato X, mas eu não consigo dizer que foi o José da Silva que votou naquele candidato, tá? Então, a anonimização, ela acontece quando eu desvinculo parte da identificação desse indivíduo, de modo que ele não pode mais ser identificado. Aí sim, eu consigo usar essas informações em pesquisas, em dados estatísticos, né? Aquelas questões do IBGE, do censo, e até para convênio de empresas com poder público. Bom, falando de dados pessoais, a gente tem que falar um pouquinho da figura dos agentes de tratamento de dados. A LGPD coloca ali alguns agentes de tratamento, que são o controlador e o operador, essas duas caixinhas que vocês estão vendo para baixo do slide. Controlador, como eu falei antes ali, adiantei para vocês, é o indivíduo que ele vai deter os dados para tratamento. É ele que vai receber essa massa de informações dos titulares dos dados e ele vai decidir as decisões, ficou bonito, hein? Ele vai tomar as decisões referente ao tratamento desses dados. Ele que vai determinar o que precisa ser feito para esse tratamento de dados.
E aí ele pode ter um outro braço dele ali, chamado de operador, que é quem vai executar essas decisões que ele determinar. Então pode ser uma outra empresa, pode ser uma pessoa. E então eles se associam para executar aquele tratamento de dados. Então o operador vai agir a mando do controlador, tá? E aí, dentro da figura do controlador e também do operador, mas nem sempre, a gente pode ter a figura do encarregado, o encarregado do tratamento de dados pessoais. Ele é essencial no cenário da LGPD, tá? O encarregado é também chamado de DPO, né? Que o brasileiro importou o conceito de DPO lá do GDPR, né? Do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E o encarregado, então, ele vai ser o porta-voz da LGPD dentro da empresa. É ele que vai orientar as decisões daquela empresa em relação ao tratamento de dados, ele que vai verificar se a LGPD está sendo cumprida, ele vai também responder os questionamentos dos titulares dos dados. Então, todo e-mail que chegar para essa empresa questionando, né, sobre como que é feito um tratamento de dados pessoais, ou quais são os meus dados pessoais que vocês têm aí, é o encarregado que vai responder esse e-mail. É o encarregado que vai falar em nome da empresa toda vez que houver um vazamento de dados pessoais, tá? Ele vai ser o porta-voz, né, da privacidade e da proteção de dados dentro dessa empresa, tá? E aí a principal função do encarregado na LGPD é a seguinte: além dele fazer essa gestão, né, da privacidade, da proteção de dados na empresa, garantir que a LGPD está sendo cumprida, responder os questionamentos dos titulares dos dados pessoais, ele também vai responder eventuais questionamentos, encaminhar relatórios para a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Então ele vai ter um link com o controlador, obviamente, ele pode ser um funcionário do próprio controlador, né, um colaborador da empresa, ou ele é uma pessoa de fora, é o que a gente chama de encarregado as a service, ou DPO as a service. Tem muitas empresas prestando esse tipo de serviço. E aí, então, ele se vincula também aos titulares dos dados e à ANPD. E, detalhe, o encarregado não tem uma formação específica, ele não é obrigado a ser formado em direito ou em tecnologia da informação, em segurança da informação. Não. Ele precisa ter conhecimento em privacidade e proteção de dados, ou pelo menos ter um perfil apto para essas tarefas. E a gente começa agora a questionar, né, alguns impactos associados às empresas de TI. A gente começa a ver um pouquinho da lei agora e pensar, então, o que eu faço, né, com aqueles dados dos meus clientes, dos titulares, né, que estão ali na minha empresa? E essas perguntas são bem comuns, eu coloquei aqui para vocês irem pensando e a gente respondendo. Então, o que eu posso fazer com um cliente que ele tem pendência financeira? Ele quer que eu exclua todos os dados dele dali, mas ele está devendo para a minha empresa. Eu tenho que excluir porque ele está pedindo, ou posso manter o dado? O que vocês acham? Né? Pensando naquela base legal lá, da cumprimento de obrigação legal, eu posso manter essas informações dele na minha empresa, porque eu preciso cumprir essa questão da pendência financeira. Eu não terminei a relação com ele ainda, tá? Então eu posso armazenar esse dado ainda. O que eu posso fazer em relação a campanhas de marketing com ex-clientes? Muita gente me pergunta isso, tá? Ele é ex-cliente seu, não tem mais ligação nenhuma contigo, não tem mais nenhum serviço ou produto contratado com você. Então, o correto seria não mais mandar e-mail marketing para esse indivíduo, tá? Ou você pode mandar um e-mail marketing no sentido de tentar validar o consentimento dele, incentivá-lo a clicar em algum lugar para ele continuar a receber a sua comunicação. E aí, se ele não quiser, você não pode continuar mandando, tá? Ele teria que ter um consentimento expresso para isso. O que eu faço com o meu legado de dados? Eu tenho uma massa de dados lá na minha empresa que eu herdei de uma outra empresa. Teve uma fusão, um exemplo. O que eu posso fazer com isso? Você pode anonimizar esses dados ou você pode criptografar e deixar em um diretório seguro. Dados anonimizados ou criptografados podem ser armazenados ali basicamente que eternamente, tá?
Onde que estão armazenados os dados, né? Onde nós armazenamos os dados, melhor dizendo, importa. Se eu colocar num data center na Rússia, minha empresa é brasileira, mas eu vou colocar um data center lá na Rússia, eu consigo ficar fora da LGPD? Não. Não dá para ficar de fora da LGPD armazenando os dados lá no navio do Google, no meio do Oceano Índico. Não dá, tá? Se a sua empresa tem endereço no Brasil, você vai ter que cumprir com a LGPD. E os clientes internacionais? Como é que eu faço com isso? O seu cliente está lá na Europa, mas os clientes do seu cliente estão no Brasil, vai ter que cumprir a LGPD também, tá? Então, se o alvo do seu cliente são usuários brasileiros, vai ter que cumprir a LGPD. E aí a gente começa a pensar, bom, será que a LGPD só fala de consentimento? Não, né? Vocês viram que a gente tem 10 bases legais ali, tem 10 fundamentações legais. Não preciso sempre e a todo momento ter que obter o consentimento. E tem situações que eu não vou conseguir obter esse consentimento, tá? Vamos pensar em uma empresa que tem uma parceria comercial com uma outra, e essa empresa que tem essa parceria comercial, ela vai tratar os dados dos clientes dessa cliente dela. Então, ele não tem relação com o usuário final. O usuário final nem sabe quem é ele, né? Quem tem relação com o usuário final é o cliente dele. Esse cliente dele tem lá o cliente final, o usuário final, que esse sim tem relação direta. Então, esse cliente, a empresa cliente, vai ter que validar esse consentimento com o usuário final. Ela vai ter que rever esse consentimento, rever os termos de uso, os contratos e garantir agora para o seu parceiro comercial aqui na outra ponta de que ela fez essa validação da LGPD. E aí, muitas empresas estão assinando agora termos de conformidade com a LGPD, porque tem muitas questões dessas, né, de fornecedores de tecnologia, em que eu dependo de uma outra empresa. A minha relação comercial depende de uma outra empresa com outras pessoas, mas eu não sei como é que é lá na outra ponta. Mas então eu preciso, eu aqui do meu lado, tá bem calçado para não estar infringindo a LGPD. Então, como que eu faço isso? Apresento um termo de conformidade para esse meu parceiro comercial, onde ele tem que garantir que a coleta das informações pessoais lá na ponta, que é responsabilidade dele, está sendo feita de maneira adequada à LGPD, tá? Um exemplo de validação ou revalidação do consentimento, que eu coloquei aqui para vocês verem, é esse e-mail marketing, que é um cliente nosso que recebeu de um hospital de São Paulo. Esse hospital entrando em contato com todos os pacientes, toda a sua base, pedindo para eles clicarem ali e revalidarem o consentimento. Uma maneira interessante de fazer com que a pessoa acesse uma página, atualize os seus dados e valide ou não que ela quer continuar recebendo essa comunicação. Isso é muito legal. É uma maneira muito bacana de fazer essa revalidação do consentimento, e isso pode ser feito para clientes antigos que já não têm mais relação com você, para parceiros comerciais que você também já não tem mais contato. Então, é uma maneira de você revalidar esse consentimento, e com essa pessoa dando esse ok, agora sim, você pode continuar a encaminhar a sua comunicação para ela, tá? E aí a gente entra na parte de direitos do titular. A LGPD fala muito em direitos do titular. Existem ali os direitos titulares, são bem determinados, bem expressos pela LGPD, e eu coloquei alguns dos principais, né? Então, o direito de acesso é o titular do dado, o dono daquela informação, o dono do dado pessoal, ele tem o direito de questionar a empresa e saber quais são os seus dados pessoais que estão ali armazenados. Aí vem um outro direito vinculado, que é o direito de retificação, que é a correção desses dados. A qualquer momento ele pode pedir para que esses dados sejam retificados. O direito de portabilidade, também agora na parte de tratamento de dados, ele é muito parecido com a portabilidade que a gente tem na questão de telefonia celular, tá?
Então, agora, o indivíduo tem o direito da portabilidade para exercitar isso até entre plataformas diferentes. Um exemplo, eu posso ter minha lista de músicas lá no Spotify, a minha playlist, e aí eu vou migrar para um concorrente. E eu quero levar toda a minha playlist lá que eu deixei arrumadinha para esse concorrente. E o Spotify que se vire para me entregar essa playlist de uma maneira que ela seja executável na plataforma desse novo concorrente. Então, ele agora tem esse direito de exigir, de querer essa portabilidade, de levar os seus dados para uma outra plataforma e isso ser interoperável. Como essas duas plataformas vão se comunicar, o que elas vão ter que fazer, a gente não sabe ainda. Isso provavelmente vai ser definido depois, e a gente vai ver isso muito na prática, tá? De problemas de portabilidade entre plataformas diferentes. Mas que, de acordo com a LGPD, o usuário tem esse direito de portar os seus dados, isso tem. Um outro direito aí também é o de revisão de decisões automatizadas. Em qualquer momento da vida, em alguma situação, vocês devem ter se deparado com uma seguinte situação em que alguém te respondeu, o sistema não permite, né? Não deu para você conseguir este financiamento porque o sistema não permite. Você não teve o seu crédito concedido porque o sistema não permite. É sempre o sistema, né? Eu brinco com alguns alunos dizendo que tem lá dentro alguém com um boné escrito sistema, né? Deve ser essa pessoa o sistema, porque não é possível algumas respostas virem assim. E aí um indivíduo que teve uma decisão negada, um exemplo desse de um financiamento, de um empréstimo, com base nessa resposta do sistema, ele pode pedir que essa decisão seja revista por um ser humano, e não de acordo com o sistema, tá? De acordo com os robozinhos ali de inteligência artificial, tá? Já o direito de oposição, como o nome fala, é o direito que o usuário tem de se opor ao fornecimento de uma determinada informação para o tratamento de dados. Então, você pode se negar a fornecer determinada informação porque você está achando essa informação exagerada para o tratamento daqueles dados, tá? Aí, em contrapartida, o controlador dos dados, a empresa que está fazendo esse tratamento de dados, ela pode concordar com você, tá bom, tudo bem, não precisa me dar essa informação, fica por isso mesmo. Ou então ela pode exigir que você ceda essa informação porque é essencial para aquela relação, tá? Um exemplo, você vai fazer uma compra online. Eu não quero dar meu CPF. Se você não der seu CPF, a empresa não tem como efetivar a venda para você, ela precisa do seu CPF para emitir a nota fiscal, tá? Então, tem essa dualidade aí. O direito de cancelamento é aquele direito que o indivíduo tem de, a qualquer momento, solicitar o cancelamento de uma conta dele, solicitar o cancelamento de todos os seus dados pessoais. Isso vocês podem começar a exercitar na prática ao fazerem suas próximas compras online, verificarem nesses e-commerce que vocês estão mais acostumados a usar, se agora tem um botãozinho ali para você excluir a sua conta. Antigamente, há um ou 2 anos atrás, era muito difícil achar esse botão de cancelamento, de exclusão total da conta. Agora, as lojas online, todas as empresas vão ter que disponibilizar essa funcionalidade para o usuário, tá? Se isso não tiver ali num painel visível para o usuário, isso tem que ser possível de ser executado internamente. E aí onde a gente fala de desenvolvimento de software, né? Deve ter muita gente que trabalha aqui com isso, com várias plataformas diferentes, com softwares, e esses direitos do titular, quando você está desenvolvendo um produto, você tem que pensar em como colocar isso dentro da plataforma, tá? De uma maneira que seja possível de ser realizada, porque o seu software, a sua plataforma, o produto que você está lançando, que você está desenvolvendo, tem que permitir ao usuário exercitar esses direitos, tá? E o último ali que eu coloquei como algum dos mais importantes é o direito de explicação. O usuário titular do dado pessoal, ele tem o direito de solicitar explicações lá para o encarregado do tratamento de dados pessoais sobre como que é feito o tratamento desses dados pessoais naquela empresa ou naquela plataforma, tá? Bom, aí agora a gente entra aqui na parte já indo mais para o fim, com algumas das principais obrigações da LGPD.
A LGPD criou a figura do DPO, né, o Data Protection Officer, o pessoal gosta de chamar, mas que na nossa lei, o nome dele é encarregado, mesmo encarregado do tratamento de dados pessoais, que é o indivíduo que vai gerir toda essa questão do tratamento de dados e da privacidade dentro da empresa. Ele é o fiscal da LGPD dentro da organização, tá? E é ele que vai fazer a ponte entre os titulares dos dados pessoais, a empresa, a controladora ou a operadora, e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A LGPD também criou a obrigação de se emitir um relatório de impacto. Então, agora as empresas terão que emitir esse relatório de impacto, que vai descrever o que está sendo feito em relação à proteção de dados, quais foram as medidas tomadas, quais foram as medidas preventivas, né, para se prevenir incidentes, medidas de segurança da informação que foram aplicadas, questões de tecnologia que foram investidas. Então, esse relatório de impacto vai ser um mapeamento dos riscos que tem dentro daquela empresa quando a gente fala de proteção de dados. Tá? Ela cria obrigação de registro das atividades também. Então, as empresas agora, implantando a LGPD, elas vão ter que demonstrar tudo que elas estão fazendo para a proteção dos dados pessoais. Criou-se a obrigação de padrões de segurança da informação. Então, a LGPD está muito amarrada com segurança da informação. Então, por isso que vocês veem não só advogados falando de LGPD, mas uma turma muito grande da SI também, porque não tem como você não atrelar a segurança da informação e jurídico quando é o contexto LGPD. A gente tem altos padrões aí de controles de segurança da informação, normas técnicas, diretrizes para armazenamento de dados que podem e devem ser utilizados aí para a gente implementar, né, aprimorar mais a questão da proteção dos dados pessoais. A LGPD criou também a notificação obrigatória, ou seja, havendo um incidente de vazamento de dados pessoais, a minha empresa é obrigada a notificar, né, a mídia, a imprensa, sobre esse vazamento. E essa notificação, na realidade, ela tem que ser feita diretamente para a ANPD. E aí, por conta disso, isso também acaba saindo na mídia. Então, vocês já devem ter visto várias notificações aí de vazamento de dados desde setembro para cá, até para questões de cumprimento da LGPD. E isso vai ser cada vez mais comum, tá? Eram coisas que, às vezes, a gente não via muito, né, no nosso país, porque as empresas tentavam dar uma abafada, né, por questão de reputação, mas agora elas são obrigadas a notificar a ANPD, tá? A gente tem também um conceito muito importante dentro da LGPD, que é o Privacy by Design, e isso tem total a ver com quem trabalha com software. Então, o Privacy by Design é um conceito que define o seguinte: tudo que for construído, uma ideia, um produto, um serviço, um projeto, uma plataforma, ele tem que ser pensado desde a sua concepção dentro da maneira mais restritiva de privacidade possível. Então, eu tenho que permitir que aquela ideia, que aquele produto seja concebido de uma maneira mais privada possível, onde a privacidade seja quase que 100%. E aí caberá ao usuário ir modulando esse nível de privacidade que ele quer. Ele que tem a escolha de deixar mais restritivo ou menos restritivo. Mas quando eu entrego isso para o titular do dado pessoal, para o meu usuário, o meu cliente, eu já tenho que entregar isso o mais protegido possível, tá? Isso é o que vai garantir o cumprimento dessas questões de privacidade. Na prática, significa dizer que esse conceito, ele é muito mais protetivo, né, para o usuário, claro, e ele é muito bem ao contrário do que as grandes redes sociais sempre fizeram. Se vocês forem pautar ali o funcionamento do Facebook, do jeito que era uns 2 anos atrás para mais, tudo que você publicava saía da forma mais pública possível, né? Então, qualquer compartilhamento, qualquer foto, qualquer atualização nos seus perfis das redes sociais, era sempre o mais público possível, porque é assim que a rede social funciona, né? Com a viralização, com o compartilhamento. E aí, por conta também do GDPR, né, na comunidade europeia e tudo mais,
eles foram mudando essas questões, foram revendo seus padrões, seus conceitos, e já não é mais assim. E isso é, de fato, um impacto que todas as redes, todas as plataformas têm tomando também, tá? Então, é sempre deixar ali o mais privado possível e cabe ao usuário mudar isso. Então, o padrão é a privacidade. O usuário escolhe se ele quer mais privado ou mais público. E aí, a LGPD cria algumas obrigações, né? Que algumas são essas. A proibição de se atrelar a prestação de serviço ao fornecimento de dados. Como que isso funciona na prática? Vocês lembram que lá atrás eu falei do Waze, né? Dei o exemplo do Waze para vocês. E outros aplicativos aí para traçamento de rotas. Eu não posso, então, atrelar a prestação do meu serviço à obrigatoriedade do usuário me fornecer um determinado dado, se aquele dado extrapolar aquela relação. Então, dentro do Waze, um exemplo, eu não posso exigir que o indivíduo coloque uma foto dele no perfil, ou me informe o RG, o CPF, tá? Porque essas informações não são essenciais para o fornecimento daquele serviço. É um serviço para tracking de rota, né? Então, eu preciso só do celular dele, um e-mail para fazer uma autenticação aí, e um sinal de geolocalização. Basicamente isso, não mais, tá? Então, eu não posso solicitar informações que vão além da relação. Um outro ponto importante, a LGPD cria uma obrigatoriedade de revisão de toda a documentação jurídica. Então, a gente tem que rever, sim, os termos de uso dos sites, dos aplicativos, a gente tem que rever as políticas de privacidade desses sites e desses aplicativos, a gente tem que rever todos os contratos, o contrato com o desenvolvedor do software, o contrato com o fornecedor, o contrato com o cliente, o contrato com o colaborador, né, com o seu funcionário, o contrato com o terceirizado. É uma revisão de contrato geral que tem que ser feita, tá? A gente tem o consentimento, que não é a única coisa que existe da LGPD. A LGPD não é só consentimento. Todo mundo, quando fala em LGPD e não entende muito da lei ainda, acha que LGPD é igual consentimento. Não. Vocês viram que a gente tem 10 bases legais que nós podemos utilizar, tá? Se o consentimento não for possível de se ter ali naquele momento, eu posso fundamentar o tratamento do dado pessoal em alguma outra das 9 bases legais, tá? Isso não impede de eu continuar a fazer o tratamento daquele dado pessoal. Então, a LGPD não vive só de consentimento, tem muito mais coisa aí. E a gente tem as sanções, que são super importantes. E as sanções, que vão desde advertência, né, uma simples comunicação, até multas e até a suspensão do serviço no Brasil, elas vão valer a partir de 1º de agosto do ano que vem, tá? Então, a lei entrou em vigor agora, em setembro de 2020, mas as sanções, as multas e advertências vão entrar em vigor em agosto de 2021. Isso significa dizer que, nesse período, de setembro até agosto, nenhuma empresa pode ser multada ou pode receber uma sanção por descumprimento da LGPD, mas a empresa pode ser questionada sobre o tratamento dos dados pessoais. E esse questionamento pode vir do próprio titular do dado, de qualquer pessoa, né, através do site da empresa, pode vir do Ministério Público, e aí o Ministério Público do Distrito Federal já ingressou com 3 ou 4 ações aí no Brasil todo, referente ao tratamento de dados. Então, o MP tem sido muito ativo nessa questão de verificar como que o tratamento dos dados pessoais dos indivíduos é feito no nosso país. O PROCON pode eventualmente questionar as empresas sobre tratamento de dados pessoais, sindicatos, tá? Associações civis e tudo mais. Então, o fato das multas ainda não estarem em vigor não impede que as empresas e os órgãos públicos sejam questionados, sejam por as autoridades públicas, seja pelo próprio cidadão. E isso pode colocar a instituição numa posição delicada. Ela pode ser até acionada judicialmente, às vezes ser processada,
receber um processo por questões de indenização por danos morais, caso tenha um vazamento de dados. Um exemplo muito bacana, que a gente tem super recente, é uma ação contra a construtora Cyrela, que é bem conhecida aqui no estado de São Paulo, em que o indivíduo que comprou um imóvel da Cyrela, depois que ele comprou esse imóvel, ele começou a receber inúmeras ligações, SMS, WhatsApp, e-mail, a ponto de não aguentar mais. E numa dessas mensagens que ele recebeu, ele questionou o indivíduo sobre como que aquela empresa tinha obtido o telefone dele. E aí a pessoa comentou que trabalhava para uma empresa que era parceira da Cyrela. Aí pronto, ele já juntou os pontos e entendeu que todo aquele spam, vamos dizer assim, que ele estava recebendo, estava vindo em função da relação que ele tinha tido com a Cyrela. E vejam o quanto que isso é invasivo, quantos de nós não passamos por isso, né? Então, o fato dele ter tido uma relação com a Cyrela não autoriza a Cyrela a repassar os dados pessoais dele para outras empresas com as quais a Cyrela tem parceria. Isso não pode mais acontecer desde setembro, tá? Não pode mais ter compartilhamento de dado pessoal, venda de dado pessoal para parceiros, para terceiros, se o próprio indivíduo não autorizar esse compartilhamento. Então, muito cuidado com bases de dados que vocês eventualmente estejam tratando. Não comprem mais bases de dados, porque essa base de dados já pode ser ilícita, tá? E muito cuidado com o repasse de dados para terceiros. Isso pode já estar violando a LGPD. E aí, nesse caso da Cyrela, a Cyrela foi condenada a parar de fazer o tratamento dos dados pessoais desse indivíduo, uma vez que ele comprou o imóvel e não tem mais relação com a Cyrela, e aí condenou a Cyrela a pagar R$10.000 para ele de indenização por danos morais, por conta de toda essa encheção, né, de todo esse constrangimento aí que ele ficou recebendo, essas ligações, esses telefonemas e tudo mais. O juiz entendeu que ele teve a privacidade dele violada, sim, tá? Então, vejam que o fato das multas da LGPD não estarem em vigor não impede que uma empresa sofra uma ação judicial por eventualmente estar descumprindo a lei, tá? E aí, falando em descumprimento da lei, falando em adequação, né, que agora a gente começa a ver várias empresas correndo para se adequarem à LGPD, pensando nisso, né, em que todo mundo, nesse ano de 2020, teve inúmeros problemas para lidar, as empresas deixaram de ter prioridade da LGPD para ter a prioridade da pandemia, né, e questões básicas aí de sobrevivência. A gente desenvolveu aqui no escritório um infográfico, que é esse que está aí para vocês. Esse material vai ficar à disposição aí também. Esse infográfico dá para ser baixado direto do nosso site, é só colocar lá na busca, infográfico LGPD, vocês podem baixar e usar à vontade, com 7 sugestões de ações emergenciais para se cumprir a LGPD. Por que a gente fez isso? Porque a gente percebeu o seguinte: muitas empresas procurando soluções prontas para adequação à LGPD, e muitas vezes não é possível você vender um software, olha, em 48 horas você vai estar compliance com a LGPD. Não é assim que as coisas funcionam. A compliance com a LGPD é um processo, né? Demora para ser feito, são muitas questões a serem analisadas e muitas vezes não é só instalando uma solução que vai deixar tudo arrumadinho, isso demora. E aí as empresas também não têm mais tanta verba para isso, ou tem nenhuma verba, né? Então a gente percebeu algumas coisas que são muito emergenciais nas empresas, nas próprias solicitações que elas estavam vindo para a gente, e desenvolvemos essas 7 medidas emergenciais, justamente porque são pontos que são muito visíveis da empresa assim, para o mundo, né, da empresa para o mercado, e que aí já podem servir de vulnerabilidade ou não, ou como pode servir como uma barreira, para mostrar para o mercado, para mostrar para as pessoas que a empresa está se adequando à LGPD, né? Um primeiro ponto é a nomeação do encarregado. Então, a gente orienta a empresa a como nomear, como definir a figura do encarregado ali dentro da sua empresa.
E aí, de feito isso, a gente tem que atualizar o site lá da empresa, que ele fale conosco, né, o contato, com o e-mail que é do encarregado. A pessoa do encarregado, ela não precisa ser definida ali, né? Não precisa ter o nome do indivíduo que é o encarregado, mas ele tem que ter um e-mail específico, tem que estar lá especificado no site que todas as questões sobre privacidade e tratamento de dados pessoais vão para esse indivíduo. É esse cara que vai abrir esse e-mail, tá? A revisão dos termos de uso e política de privacidade também são essenciais, porque isso está no site da instituição, então é a cara da instituição para o mundo, e o usuário vai questionar esse termo de uso se ele precisar, né? A elaboração de um plano de ação é essencial, porque o plano de ação ele vai definir quais são as medidas que aquela empresa está tomando para entrar em adequação com a LGPD e quando que essas medidas vão ser implantadas. Então, isso permite, em um determinado momento, se a empresa for questionada pelo Ministério Público, pela ANPD ou pelo próprio cidadão, mostrar para eles, olha, eu tenho um plano de ação pronto, eu estou fazendo a adequação agora. Não está tudo pronto, mas eu estou fazendo. Então, isso já consegue estagnar alguns problemas aí para as empresas. A revisão do consentimento também é super importante, né? Revalidar o consentimento de antigos contatos para a gente não cair nessa questão do spam ou da violação da privacidade. A revisão da documentação jurídica também é super importante, que a gente tem que começar a exigir dos parceiros, dos fornecedores, dos clientes, esses termos de conformidade com a LGPD, tá? A gente também tem que garantir os direitos dos titulares, então verificar se a gente está conseguindo cumprir dentro da nossa plataforma, do nosso produto, do nosso software, a gente consegue, na prática, fazer com que o titular execute esse direito dele? Se eu estou, valendo, tá ótimo, né? E no final, conscientização, né? Que a LGPD pega muito isso, a questão da criação de cultura de proteção de dados, criação de cultura de privacidade. Não é só a lei, né? É desenvolver toda uma cultura sobre privacidade, sobre proteção de dados, explicar para os funcionários, para os colaboradores, por que a gente tem que fazer a adequação da LGPD. Não é só porque a gente pode ser multado, não é isso, a multa é só um detalhe, mas porque a gente está lidando com informações delicadas das pessoas. Então, o funcionário, o colaborador, ele tem que entender que o trabalho dele é extremamente importante e tratar aqueles dados que ele está manipulando como se fossem os seus dados, tá? Então, isso, a gente tem que remodelar tudo dentro de uma empresa e fazer essa conscientização geral para que todo mundo entenda que cumprir a LGPD não é obrigação de uma pessoa só lá dentro da empresa, não é só do encarregado, mas sim de um todo, tá? E aí, então, eu coloquei aqui para vocês terem ideia os tipos de sanções que tem na LGPD, né, que vai desde uma simples advertência, que é só uma comunicação, multa Gisele, você me ouve? de 2% até 50 milhões. Ouço. É só para te avisar, desculpa te interromper, que já deu tempo, se você quiser fazer suas considerações finais. Não, tranquilo, então. Já estava no último slide mesmo, sem problema. Só tinha colocado aqui a lista das multas, né? Mas isso fica para vocês estar na LGPD também, não tem problema, é só para vocês terem ideia da gradação, né? Então era isso que eu tinha preparado para falar para vocês um pouquinho, só para passar um overview da lei, do que ela fala, o que se trata, os principais pontos. E aí eu fico à disposição de vocês para perguntas, para tirar dúvida e tudo mais. E a gente tem aí os nossos contatos, as nossas redes sociais. Quem quiser seguir para acompanhar nosso trabalho e saber das próximas palestras e tudo mais, é só acompanhar aí que a gente divulga quase tudo que a gente faz dentro da área do direito digital e da segurança da informação, a gente divulga nas nossas redes também. E também outras informações, né, sobre segurança da informação, sobre privacidade, sobre direito digital. Então, vocês podem acompanhar a gente por aí, tá? E era isso, pessoal. Fico aberta aí para as dúvidas de vocês. Eu coloquei algumas
alguns agradecimentos aí para você na sua tela. Ah, é o Ciríaco. Legal. Foi massa, Ciríaco, como você mesmo disse. Obrigada. Então, acho que foram essas as perguntas. Muito bom conteúdo. Agradeço a sua participação. E muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigada. A gente sempre prefere os eventos presenciais, né? Pode interagir mais com o pessoal, né? Fazer aquele ping-pong, né? De dúvidas e tal. Espero que ninguém esteja esquentando a lasanha no micro-ondas, né? Com o som ligado do computador. E possam participar aí, né, das palestras que estão rolando aí, um conteúdo excelente aí. Sim, obrigada mesmo pela oportunidade. É sempre muito bom estar com vocês mesmo à distância. A gente agradece os palestrantes e todo mundo que está compartilhando um pouco do conhecimento aí. É sempre bom ouvir. É verdade. Bacana, gente. Adriana, obrigada mesmo. Agradecendo também o conteúdo, dando parabéns aos organizadores e a você, palestrante. Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal. Então, no mais é isso. Muito obrigado. Boa noite para vocês aí. Até breve. Obrigada, Gabriel. Tchau, tchau, gente. Obrigada.